Capítulo 2775 Monstro Velho, Parte 1. O mestre soltou o pulso do Grendel, avançando com o pé direito enquanto desferia um golpe no corpo com o punho esquerdo. O lado do Grendel estourou como um balão, a força bruta do impacto o fez voar como uma boneca de pano. Que porra é essa? Comar, o vampiro, disse em choque. Mortos-vivos não tinham visão de vida, então não tinham como ter uma medida exata da força de seu oponente. Eles confiavam em seu instinto predatório para avaliar seus inimigos e, agora mesmo, seu instinto os estava alertando. Como um humano pode ser tão forte? Eu posso sentir que sua mana está fora do gráfico, mas sua massa não mudou. Ele disse, e ele estava errado. Vastor havia evoluído e não era mais um humano. O pilar verde havia nutrido seu corpo durante a mudança, fornecendo a ele os nutrientes de que precisava para atingir uma massa similar à de uma besta imperador. Uma besta imperador com dois núcleos parcialmente fundidos que liberavam uma energia maior que a soma das partes individuais. Os pedaços do Grendel se reagruparam enquanto a mana e a força vital dentro dele tentavam neutralizar o caos e falhavam. O morto-vivo explodiu em chamas negras que atingiram seu coração e núcleo, transformando-o em uma pilha de cinzas. Os mortos-vivos que se mantiveram a uma distância segura, mirando na armadura do dominador e no cajado de Yggdrasil, enquanto seus membros mais poderosos lidavam com o velho professor, desencadearam uma nova saraivada de feitiços baseados na escuridão. O objetivo deles era dar tempo para o time avançado se reagrupar e se recuperar, ao mesmo tempo em que pressionavam o mestre. Ele poderia se esquivar e deixar a armadura sofrer outra série de explosões ou desperdiçar mana para proteger as crianças. De qualquer forma, os mortos-vivos estariam um passo mais perto de seu objetivo. Davros era resistente e podia se consertar rapidamente, mas a cada ciclo, perdia durabilidade. Mesmo com seus cristais elementais alimentando a armadura dominador, custou muito ao artefato neutralizar tantas magias de nível 5 sem deixar as crianças sofrerem nenhum dano. Se Vastor usasse os feitiços ele mesmo, a tensão o impediria de usar sua técnica de respiração e o tornaria uma presa mais fácil para os assassinos sobreviventes. Infelizmente, eles não tinham ideia de como os humanos evoluídos funcionavam e não conseguiram entender o significado do olho roxo do mestre. Conforme Vastor inalava, Mogar pareceu desacelerar. Seu olho diferenciava entre as várias magias, mesmo que elas se sobrepusessem parcialmente, e mostrava a ele os pontos focais onde a força de vontade de seus conjuradores estava armazenada. Entendo. Isso não funciona diferente de matrizes como um grão-mestre, ele tinha muita experiência lidando com formações mágicas. Nas últimas décadas, ele não tinha nenhum senso místico como a visão da vida, então Vastor desenvolveu uma percepção de mana tão aguçada que não precisava de nenhuma magia para determinar a posição dos pontos focais de uma magia. Se eu quebrar os nós de poder, as magias entrarão em colapso, mas e se eu injetar minha mana e força de vontade? Com um aceno de mão, ele substituiu a assinatura energética dos mortos-vivos pela sua própria, transformando um enxame mortal em uma matilha de cães leais. Os feitiços atravessaram o mestre e desviaram das crianças. Os mortos-vivos morreram com um sorriso no rosto, sem nem mesmo tempo para entender o que havia acontecido. Agora somos só vocês e eu. Escolha. Vastor se voltou para os três assassinos restantes. Façam o seu pior. O Vendigo concentrou toda a sua aura fria em suas mãos, dando um golpe duplo de palma contra o mestre que nem se incomodou em se defender. O quiróptero investiu contra o coração de Vastor por trás, enchendo suas garras com magias prontas para explodir de dentro do corpo de seu alvo. Quanto a Dervalos, ele atacou a si mesmo e seu equipamento com redemoinho de sangue antes de avançar com sua lança encantada, na Júpiter. O Vendigo saltou para trás, caindo de bunda no chão, enquanto o quiróptero aterrissou com a graça de um saco de tijolos a mais de 1 metro de Vastor. Na Júpiter alcançou o mestre, mas sua ponta apenas pressionou contra sua pele sem causar nenhum dano. Como é a sensação? Vastor perguntou enquanto os homens chocados ao redor dele ofegavam pesadamente enquanto olhavam para suas mãos rosadas e trêmulas.
Como é a sensação de estar vivo depois de tanto tempo? Tanto o Wendigo quanto o vampiro estavam de volta à sua forma humana, cobertos de suor enquanto o medo transformava seus corações em tambores frenéticos. O bruxo de sangue sentiu o peso de seu equipamento esmagando, os raios vermelhos desaparecendo. Os mortos-vivos sabiam da importância da massa em uma luta, então eles usavam equipamentos pesados adequados para séries muito maiores. Com o tempo, sua força natural excederia a de uma besta imperador, então eles nem precisavam usar encantamentos de redução de peso. Para piorar a situação, a assinatura energética de um núcleo de sangue era ligeiramente diferente daquela de um núcleo de mana. A transformação havia bloqueado o vínculo entre artefatos e donos e a pior parte era que os três homens não conseguiam imprimir seus equipamentos novamente. Os artefatos ainda carregavam sua assinatura de energia morta-viva e seus mestres estavam literalmente vivos. Com seu dono ainda presente e um suprimento constante de energia, a impressão original permaneceu. O problema era que os itens encantados falhavam em reconhecer seus mestres e os tratavam como ladrões. Levaria apenas alguns minutos para os núcleos de poder se adaptarem à ligeira mudança na assinatura de energia, mas nenhum dos antigos mortos-vivos acreditava ter mais do que alguns segundos restantes. Qual é a sensação de ser apenas um humano? Um simples tapa com as costas da mão arrancou vários dentes da boca de Colmar, esmagou seu nariz e torceu seu pescoço o suficiente para quebrá-lo. Infelizmente para ele, o mestre também colocou um feitiço de cura em sua mão para que o dano não fosse mortal. Ainda é engraçado enfrentar pessoas que não conseguem revidar. Vastor agarrou o pulso de Presia, a Grendel, novamente, realizando uma série precisa de golpes que quebraram todos os ossos, dos dedos até o ombro. Presia achou que era a pior dor que já havia sentido, mas só até Vastor agarrar o outro braço e equilibrá-los. Vamos, dê uma boa risada como você fez antes. O mestre espalhou sua própria aura congelada, deixando Resnian, o Wendigo, experimentar o mesmo frio mortal que acompanhou sua primeira morte e a de todas as suas vítimas. Os dedos das mãos e dos pés de Resnian congelaram e caíram, sangue quente jorrando do toco. A essência da vida quente dissipou o frio e os membros dormentes experimentaram a dor da mutilação. Vastor continuou atacando e curando-os, o caos destruindo tão rápido quanto a decadência curando, de modo que nenhuma ferida, não importa quão mortal, pudesse acabar com suas vítimas. Tevka olhou com orgulho e espanto enquanto o mestre aprofundava seu controle sobre suas novas habilidades. A decadência fez a grama e as flores brotarem das gotas nutritivas de sangue fertilizando o solo, crescendo-as rapidamente. No momento em que as plantas atingiram a maturidade, o caos também se infiltrou dentro delas, restaurando o equilíbrio elemental sem que nenhuma folha murchasse. Espero que aprecie meu presente. Vastor disse. Esta é a magia de nível 4, refeição completa, do meu falecido amigo Krishna Manoar. Capítulo 2776 Monstro Velho, Parte 2. Seu amado rei morto-vivo o tirou de mim assim como você tentou tirar meus filhos. Eu vou fazer com você tudo o que eu teria feito com ele se meu tivesse coragem de lutar comigo pessoalmente em vez de usar um de seus clones patéticos. Manoar criou a refeição completa para consertar o desequilíbrio no núcleo sanguíneo de um morto-vivo por um breve período de tempo, transformando-os novamente em seres vivos e tornando-os mais fáceis de matar. O feitiço deve seu nome ao fato de que o deus da cura superalimentou o núcleo de sangue com o elemento luz sem se importar com seu equilíbrio natural. Quando a luz dominava o elemento escuridão, o morto-vivo recuperava sua mortalidade, mas também perdia seus poderes. Vastor havia aprimorado o feitiço, fazendo durar mais, e adicionado uma pequena alteração na força vital para garantir que suas vítimas se tornassem incapazes de usar qualquer item mágico que trouxessem consigo. Era um meio perfeito para capturar e interrogar mortos-vivos. Agora, no entanto, o mestre não estava interessado em nada além de infligir dor aos assassinos. O poder transbordando através de seu núcleo levou suas emoções ao ápice, tornando sua sede de sangue uma sereia que ele não podia negar. Pai, pare com isso.
Pelo menos até Frei e Filia se libertarem da armadura do dominador e o enfrentarem com a pouca força que tinham. A reação instintiva do mestre foi de fúria, seu olho preto e branco queimando com os elementos amaldiçoados enquanto suas asas se abriam ameaçadoramente. Por favor, pare. Frei estava chorando de medo. Não por causa dos mortos-vivos ou porque ele estava com medo de que Vastor pudesse matá-lo, mas porque o garoto estava com medo do que seu padrasto estava se tornando bem diante de seus olhos. Depois de testemunhar a transformação de Lilith, viver com Tesca e os outros híbridos e conhecer dezenas de bestas divinas, as mudanças no corpo do mestre estavam longe de ser terríveis. Em circunstâncias mais pacíficas, as crianças teriam considerado o pai ainda mais legal e provavelmente o teriam exibido para o resto da família. Você prometeu nos proteger e fez isso. Estamos seguros agora. Por favor, pare de machucar os bandidos. Frei agarrou-se à perna de Vastor, que tentou se livrar dele, mas o garoto resistiu. Escute, Frei, pai. Filia puxou o braço direito de Vastor do outro lado, forçando-o a olhar para ela. Lutar em legítima defesa é o que é. Eles tentaram nos sequestrar e você os derrotou. Continuar batendo neles depois que eles se renderam é simplesmente cruel. Por favor, pare. Eu não quero que você se transforme em um monstro. Eu não quero que você se transforme em Falmune. Dizer esse nome fez Filia estremecer e seu estômago revirar. Vastor não conseguia entender por que ela estava chorando ou por que ela se importaria com aquelas criaturas vomitadas até que ele parou de olhar a cena através de sua fúria e começou a olhar através dos olhos delas. Os assassinos estavam caídos no chão, seus corpos dilacerados e mutilados. Havia sangue por todo lugar, pintando o chão ao redor do mestre e o próprio mestre de vermelho. Vastor olhou para suas próprias mãos e peito ensanguentados, finalmente percebendo como ele tinha que aparecer para as crianças. Você é melhor que isso, pai. Frei soluçou. Por favor, faça a coisa certa. Deixe a lei lidar com eles. Vastor cerrou os dentes, enojado consigo mesmo e com o show horrível que ele havia forçado as crianças a testemunhar. Vocês estão certos, crianças. Ele disse com um suspiro pesado. Sinto muito por fazer vocês se preocuparem. Vocês têm minha palavra de que lidarei com eles de acordo com a lei. Um aceno de sua mão gerou um pulso de magia das trevas que o limpou. A armadura dominador respondeu ao chamado do mestre, cobrindo e voltando a usar seu uniforme de professor enquanto Grimbar voava para sua mão. Afinal, eu sou Zogar Vastor. Arquiduque de Essagor e destruidor de feitiços do reino. Eu sou a lei. Pelos crimes de tentativa de assassinato de um arquimago do reino e a tentativa de assassinato de seus filhos, eu o condeno à prisão. Você será interrogado minuciosamente. Depois que eu tiver arrancado de você tudo o que sabe, executarei sua sentença de morte. Espere. Dervalos disse, levantando as mãos em submissão. Não queríamos machucar as crianças. O plano era para livrar Mogar da fome e trazer paz ao mundo. O mestre o interrompeu com o escárnio. Guarde seu fôlego para o interrogatório. Agora mesmo, você diria qualquer coisa para salvar sua pele. Pode apostar. Dervalo sorriu, grato pela defesa oportuna. O velho monstro estava muito preocupado consolando os nânicos para perceber que seu feitiço está desaparecendo rapidamente. Ao matar meus associados, Vastor também dissipou a matriz de compressão de espaço para que possamos sair daqui. Ele realmente pensou. Houve um breve momento enquanto refeição completa desaparecia quando luz, escuridão e força vital estavam equilibradas em um núcleo de sangue. Durante esse tempo, um morto-vivo alcançava a perfeição. Não mais fraqueza ao elemento escuridão, não mais restrições ao uso do elemento luz, e eles seriam imunes à luz do sol. Foi a razão pela qual Manoar matou os mortos-vivos revertidos no local em vez de interrogá-los. Isso e porque ele estava com medo de aprender algo que o levaria a outra missão e passaria mais tempo longe de seu laboratório. A versão atualizada de Vastor não foi diferente e os assassinos exploraram sua preocupação paternal para fugir.
Mais fortes do que nunca, os 3 sobreviventes do time de assalto curaram seus corpos e lançaram um passo de dobra que os levou até onde seu núcleo de sangue impulsionado permitia. Eles pularam no corredor dimensional, cada um em uma direção diferente, de modo que mesmo que o mestre reagisse, seria impossível para ele pegar todos eles. Pelo menos um deles sobreviveria. Pelo menos um deles retornaria às cortes dos mortos-vivos e revelaria a eles a verdadeira identidade de seu nêmesis e líder da organização. Uma vez exposta ao reino, a organização estará muito ocupada lidando com as consequências, perdendo poder e território enquanto nós, ou assim pensou Resnian, o Vendigo, até bater contra algo muito duro, parado bem na frente dos degraus de distorção. O impacto o fez cair no chão, apesar de sua força temporariamente aumentada. Para sua surpresa, a mesma coisa aconteceu com seus colegas. Boa tentativa. Tezuka, o Devorador do Sol, resmungou enquanto estava do outro lado da porta dimensional de Resnian. Ele ficou em pé na frente de todas as portas tridimensionais, bloqueando-as com seu corpo massivo. Com bastante tempo e nenhuma distração, dobrar os degraus para que tivessem o mesmo ponto de saída foi um passeio no parque para o inventor da magia dimensional. Fuga não é uma opção. Você deveria ter pensado 2 vezes antes de atacar nossas crianças. O Filja rosnou enquanto muitos portais do caos apareciam atrás dele, trazendo o resto dos híbridos para a festa. O bruxo de sangue estava errado o tempo todo. Vastor nunca baixou a guarda nem se esqueceu da duração do refeição completa. Depois que se acalmou, ele notou as crianças e Tezuka. Naquele momento, ele sabia que, a menos que os guardiões de Garland decidissem intervir, tudo estaria acabado.